Estamos de volta com o programa Pense em Saúde e o tema de hoje, alcoolismo. Para falar sobre este tema, participam conosco os psiquiatras Dr. Lauro Eustáquio Guirlanda de Moura, o Dr. Maurício Leão de Rezende e também o clínico geral Dr. Último Libânio da Costa, todos médicos cooperados da Unimed BH. Eu falei no final do bloco anterior sobre os jovens, né? E esse início precoce de contato ao álcool como um fator que possa levar a um alcoolismo, às vezes, mais, né, precoce. E eu gostaria de comentar alguns mitos e verdades que podem surgir até para justificar esse consumo de vez em quando. Por exemplo, beber melhora o desempenho sexual? Não. A bebida, como ela inibe vias inibitórias no início, ela sempre inibe tudo, mas no início ela inibe vias inibitórias, a pessoa fica mais excitada. Isso em tudo, né? Então ela pode ter a falsa sensação de que isso melhora, mas depois ele inibe tudo. E com o passar do tempo, o álcool ele vai atuar. O álcool ele destrói em grande quantidade, em níveis inadequados, o organismo quase todo, e entre isso vai haver, entre esses acometimentos, hormônios sexuais também vão ser afetados. Então, isso mais para frente vai levar a um comprometimento da função sexual, né? Certo. Se vocês quiserem comentar também alguma coisa em relação a isso, viu? Fiquem à vontade. Tem um outro mito. Mas é porque você bebeu de estômago vazio. Comer antes de beber pode melhorar ou diminuir a ação do álcool no organismo? Isso é verdade. A mucosa gástrica é a primeira porta de entrada para o álcool no organismo, né? E se o estômago está vazio, ele vai absorver aquele álcool mais rapidamente, né? Então, uma das situações que é interessante é a pessoa ingerir aos poucos, não beber rapidamente, né? E sempre estar comendo alguma coisa e de preferência até hidratar. Entre um gole e o outro, isso ajuda, isso é verdade. Tomar banho cura bebedeira? Café? Na verdade, a cafeína tem uma ação estimulante, né? Então, ela, até que a gente às vezes para estudar, toma, então ela pode sim, pode reduzir uma embriaguez leve por ser estimulante. O banho frio também é estimulante, né? Então pode ajudar sim. Melhorar um pouquinho. E o último aqui, misturar bebidas. Eu comecei a noite com cerveja, passei para o uísque, finalizei com espumante, enfim. Isso piora ou tanto faz? Etanol é etanol do mesmo jeito? Etanol do mesmo jeito, mas você misturando bebidas, você vai estar consumindo bebidas com concentrações de etanol diferentes. Então você vai perder esse controle. Começa com a cerveja e termina com a vodka. Exatamente, mas isso a gente às vezes vê isso, né? E aí não é adequado realmente. A possibilidade de você perder o controle é maior. Tá certo. Bom, aí nós estamos falando aqui de uma pessoa que é dependente, muitas das vezes não se percebem dependentes. De que maneira a família que está, de alguma forma, atenta a esses detalhes pode ajudar quando a própria pessoa ainda não se considera uma pessoa dependente? É possível? É possível, Márcia. A família, em primeiro lugar, deve tentar mostrar para aquela pessoa os prejuízos que o álcool está causando na vida dela. O problema é que muitos familiares deixam para fazer isso quando a situação já está bem grave, né? Então, o que eu sempre converso com as famílias é para, desde cedo, já observar o comportamento dos filhos, dos maridos, para quando o álcool começar a ser um problema, já procurar uma orientação, um tratamento, porque aí fica bem mais fácil de resolver. Porque às vezes a família está querendo que a pessoa se trate, mas a pessoa mesmo não tem nem vontade, nem a força, né, para começar a buscar essa ajuda, né? Sim, isso é muito comum. A família reclama que a pessoa é alcoólatra, mas ela não aceita tratamento de jeito nenhum, né? E dependendo da situação, realmente não tem nada a se fazer a não ser conversar, a não ser orientar. Mas dependendo, se for um caso muito grave, que a pessoa estiver correndo risco de vida ou levando risco a outras pessoas, a gente pode até pensar numa internação contra a vontade da pessoa. Isso é possível também. Isso é possível também, desde que esse alcoólatra esteja com risco, causando risco para a sua própria vida. A gente falou aqui sobre o que vem antes, né? Se os distúrbios de ansiedade que vêm antes da bebida alcoólica ou vice-versa, a bebida alcoólica gerando distúrbios de ansiedade, mas tem um outro ciclo vicioso que pode acontecer.
a pessoa que bebe e percebe as perdas, mas não consegue parar de beber. E aí vem a depressão, por todas as perdas. E essa depressão, a fuga é o álcool, ou seja, é um círculo vicioso. Essa depressão geralmente está presente, pode piorar, agravar o quadro? Na verdade, o efeito final da ingestão de etílico é depressor do sistema nervoso central. A famosa happy hour é quando a pessoa ali, ansiosa, estressada, faz uso de uma quantidade pequena de bebida e nesse primeiro momento ela tem um efeito tranquilizante, um efeito ansiolítico. Mas na medida em que você ingere um pouco mais, passa a ter um efeito estimulante. São quando as pessoas se desinibem, começam a conversar mais, assim, mais loquaz, né? Mais alto. Mais alto, mais alegre, depois ela excita. Aí é quando vem as discussões, né? As discussões que podem ou não terminar em brigas. Mas no final da noite, quase sempre as pessoas terminam chorando. É verdade. Ou quando acorda no outro dia, cansada, assim, meio que cheia de sentimento de culpa, meio desanimada com a vida, que nada mais é do que uma manifestação depressiva. Ah, tá. E nessa, às vezes, pode-se recorrer à bebida como um alívio daquele desconforto. Aliás, uma coisa que precisa ser dita, que algumas doenças psiquiátricas ainda não manifestas, elas podem gerar desconfortos como a ansiedade e a pessoa inadvertidamente nas happy hour, nas festas, começar a fazer uso da bebida e ter não só o prazer imediato, mas um alívio desse desconforto. E aí nós temos o que se chama uma patologia dual, que é uma patologia psiquiátrica gerando uma segunda. Por exemplo, transtorno afetivo bipolar, déficit de atenção e hiperatividade. Pelo desconforto que produz, inicialmente a pessoa vai no álcool, por ser uma droga socialmente aceita, a nossa sociedade estimula o uso do álcool o tempo todo. Verdade. Nas festas, nos happy hours, nos aniversários, social, né? E inicialmente isso é bom, mas depois a própria bebida produz a emergência da doença e a doença agrava a necessidade, até pela tolerância e pela dependência, de um consumo maior. E aí uma doença levando a outra. E o tratamento, óbvio, tem que ser primeiro da doença base, para depois tratar aquela que é a consequência. É. Então, a depressão pode levar a bebida pode levar a depressão. Quando a gente fala em bebida alcoólica, o primeiro órgão que a gente pensa como órgão-alvo é o fígado. Além dele, você gostaria de salientar outros que estão suscetíveis ao mal provocado pela bebida alcoólica? Nossa, uso Márcia, excessivo? Isso seria assunto nem para um bloco inteiro, seria para um programa inteiro, porque o álcool ele pode pegar do couro cabeludo à planta do pé, né? O fígado ele é o mais conhecido, né? A cirrose hepática é a complicação mais conhecida e até interessante porque existem outras causas de cirrose hepática. Às vezes a gente faz o diagnóstico de cirrose hepática no paciente totalmente abstêmio. E fala, mas eu nunca bebi, né? Você tem que explicar que tem outras causas, porque é a mais vinculada. Mas o álcool ele pode levar a refluxo gastroesofágico e esofagites, é um fator predisponente para câncer de esôfago. Pode levar a pancreatites, que são inflamações do pâncreas potencialmente fatais, né? Pode levar a demência por mecanismo direto, uma demência alcoólica, ou o álcool ele diminui os níveis de vitamina B12 no sangue e pode levar a um quadro demencial por déficit de vitamina B12 a longo prazo. Anemias carenciais, manifestações dermatológicas por deficiência de vitaminas do complexo B, né, como pelagra, por exemplo, né? Enfim. Desnutrição, né? Porque a pessoa deixa, inclusive, de se alimentar, né? Porque o álcool é uma caloria vazia, né? Então, o álcool, a pessoa se sente saciada, mas é desnutrida, né? E com o passar do tempo, isso vai causar reflexo. Né? Daqui a pouco a gente volta para conversar mais sobre isso. Vamos para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando sobre alcoolismo. Fique por aí, voltamos em instantes.